Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Olhai por vós, e diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus, Lucas 21, 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda a sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores na atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos à solicitação. Há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada um. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele aqui faz uma reflexão sobre as palavras de Jesus, narradas em Lucas. E nessa reflexão, ele nos chama a atenção para o cuidado excessivo que nós temos com o nosso corpo e o pouco cuidado que nós temos com o nosso próprio eu, ou seja, o espírito. A partir daí, começa o nosso drama de problemas infindáveis que nós enfrentamos cotidianamente. As questões de saúde, por exemplo, pressão alta, estresse, hipertensão, diabetes, ou seja, toda a gama de doenças advindas do mau uso do nosso corpo físico, do mau uso da nossa alimentação, do mau uso do nosso pensar, porque o nosso pensamento também cria problemas para o nosso corpo. Então, tudo isso Jesus advertiu lá atrás. E nós não observamos isso, porque nós temos tempo para tudo, para diversão, para lazer, para trabalho, para comer, para beber, para dormir, tudo satisfatoriamente, dentro das possibilidades de cada um. Mas não temos tempo para uma reflexão acerca das coisas espirituais, uma reflexão que nos leve a uma corrigenda desse estado de coisas. Se nós não fôssemos glutões,
por certeza não teríamos problemas físicos. Muitas das coisas que vêm para os nossos problemas físicos são advindos daquilo que comemos. Muito açúcar, muita comida, muita gordura. Ou seja, nós criamos os nossos problemas. E depois, quando a coisa está feia, nós gritamos por socorro. Primeiramente, nós vamos no médico. Aí o médico faz aquele, não, tem que fazer o regime, porque tem isso, e nos dá remédio para que nós possamos combater aquele mal. Só que o remédio é paliativo. E aí, quando chega mais para frente, quando a gente vê que os remédios já não vão resolver o problema, nós começamos a pedir para a espiritualidade. E aí que entra o problema, porque a espiritualidade também não vai poder fazer nada para nós. Mesmo porque fomos nós que cavamos esse buraco e nos enfiamos dentro. Então nós temos que sair dele. E como sair? Primeiro, nos conscientizando da necessidade de termos muito mais tempo para as coisas espirituais que para as coisas do corpo. Ou seja, nos preparando para a vida espiritual. O que nós não fazemos. Nós vivemos essa vida como se ela nunca fosse acabar. E aí, a gente, quando passa para o lado de lá, temos aquelas surpresas desagradáveis, ao contrário de que muitos imaginam que Jesus vai estar para o lado de lá, de braços abertos, nos recebendo, e até pode ser que esteja, mas devemos fazer a nossa parte. Devemos fazer por merecer. Devemos ter a condição necessária para que possamos sermos recebidos. E vamos ser recebidos. Só que nós não teremos a consciência de que estamos sendo recebidos, porque não estaremos vendo. Estaremos presos nas nossas condições inferiores, nós estaremos presos no nosso modo de pensar, na nossa mentalidade, e isso, por si só, nos escraviza. Quanto mais nós nos direcionarmos para as coisas do Espírito, quanto mais nós nos elevarmos espiritualmente, quanto mais nós nos afastarmos da glutonaria, do cuidado excessivo com o corpo, ou dos prazeres do corpo, tanto melhor para nós. Porque o fim chega. Pode demorar 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, mas chega. E nesse dia que chega, infalivelmente será nosso juízo final. Porque, em verdade, todos nós passaremos por ele. E quem é que vai nos julgar? Uma boa notícia. Não serão aquele punhado de juízes que dizem as Escrituras. Mas vai ser um juiz muito mais severo. E um juiz que nos conhece como a palma da mão. A nossa consciência. Então, meus irmãos, estejamos em paz com a nossa consciência. Porque se a nossa consciência não nos acusar, já é um bom caminho. Eu diria que meio caminho está andado. Consideremos, então, os valores que nós estamos agregando a nós. Se esses valores podem nos colocar em situação favorável lá na frente, excelente. Mas, se esses valores apenas nos dão prazer e alegria nesse mundo físico que é momentâneo e passageiro, então nós teremos problemas lá na frente. Cabe a nós, a escolha é sempre nossa. Às vezes alguém pode dizer, olha, eu trabalho tanto porque eu não tenho direito a uma diversão. Primeiro que o trabalho tanto é relativo, né? Em verdade, cada um de nós tem as suas tarefas para cumprir. E junto a essas tarefas, a nossa obrigação para conosco mesmo. Porque não sou eu, nem o outro, que vai te colocar no caminho. Quem vai se colocar no próprio caminho é você mesmo. Através das suas atitudes, através das suas decisões, através das suas escolhas. Escolher
necessita sabedoria, necessita diretriz. E quando nós temos uma diretriz torta, as escolhas são tortas. Quando nós temos uma diretriz correta, as escolhas são corretas. Cabe a nós, sempre, mudar o nosso procedimento a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer momento. São escolhas que nós devemos fazer. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não mudo porque estou assim mesmo, eu nasci assim e morro assim. Grande engano. Porque nós estamos em constante transformação. Começa pelo corpo, que vai envelhecendo. Depois tem os hábitos que vão se modificando. Tem a condição espiritual, que também vai se modificando, vai se transformando de acordo com aquilo que nós agregamos a ela. Então, meus irmãos, a razão pela qual nós aqui viemos é para aprender. Praticar, aprender, passar com serenidade pelas provas, ter resiliência nos momentos mais difíceis, aceitar aquilo que parece ser muito difícil, mas que, no final das contas, é mais um teste de paciência, mais um teste de força interior que nos é pedido. Às vezes as pessoas se desesperam por causa do retorno espiritual de um parente, de um ente querido. Mas se esquecem de que ele também não fez quase nada por aquele ente querido. Muitas vezes as pessoas vão lá no caixão e choram. Levam flores. Mas quando a pessoa ainda estava caminhando entre eles, pouco faziam por ela. Apenas gostavam de saber que ela ali estava. Então, meus irmãos, todos nós temos uma escolha a fazer. E que possamos fazer essa escolha com sabedoria. Que possamos fazer essa escolha voltada sempre para as questões espirituais, para as questões que nos enriquecem no mundo espiritual. Porque as riquezas daqui, títulos honoríficos e tudo mais, param na campa do cemitério. Dali para lá, só vamos levar os nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas tristezas e as nossas alegrias e as nossas conquistas espirituais. Quanto mais conquistas espirituais tivermos, mais ricos seremos do lado de lá. Era isso que tínhamos para hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça, para que possamos fazermos sempre as boas escolhas. Que assim seja.